Os royalties são uma taxa que pode ser paga por quem usa, explora ou comercializa um bem, que não precisa ser apenas físico, pode ser uma tecnologia, por exemplo. No mercado de sementes, nós temos duas fases: quem criou e desenvolveu o produto e quem reproduz e vende para os agricultores, por exemplo. Há uma discussão sendo travada nesse caso. É que a Associação Brasileira dos Produtores de Sementes de Soja, a ABRAS, tenta derrubar um veto da Presidência da República ao projeto de lei, já aprovado pelo Congresso Nacional, que previa a dedução dos royalties pelos chamados multiplicadores de sementes, revendedores, ou seja, aqueles que utilizam da tecnologia de transgenia para comercializar o material. Dessa forma, seria evitada a bitributação. Vamos saber mais desse embate com o presidente da entidade, ABRAS, Gladir Tomazelli. Boa noite, seja muito bem-vindo. Boa noite, Fábio. Boa noite a todos que nos assistem nesse momento. Satisfação é nossa, Gladir. É um tema realmente que está incomodando, né, vamos dizer assim, o setor sementeiro, justamente, né, que já veio a Brasília, né, e teve também a companhia da Frente Parlamentar Agropecuária para uma conversa com parlamentares, né? É um tema que incomoda, Fábio, porque é um tema que pode levar à ruína financeira o setor de multiplicação de sementes. Como você disse no começo da sua fala, os royalties, eles são do obtentor das tecnologias. Eles não são dos multiplicadores de sementes. Acontece que a Receita Federal resolveu, simplificando, resolveu achar que as empresas de multiplicação de semente são devedoras desses royalties. E a bitributação que você se referiu, ela reside bem aí. O obtentor da tecnologia, ao receber os valores de royalties repassados pelos multiplicadores de sementes, eles já recolhem o imposto de renda. E se nós recolhermos também, aí reside a bitributação. Além de auferir ao sistema de multiplicação um prejuízo, e não é só um prejuízo na baixa da margem, é que o percentual de imposto de renda, 27,5% sobre o faturamento do valor dos royalties, leva automaticamente as empresas a obterem prejuízo na sua operação. Não é diminuição de lucro, é prejuízo. Então, isso faria com que o sistema de multiplicador de sementes ficasse impedido de atuar, de trabalhar, ofertando para os agricultores as sementes, né, tão necessárias para o desenvolvimento da agricultura. Gladir, a alegação, né, por parte do Poder Executivo seria de que haveria aí um prejuízo aos cofres públicos, a que não recolheria esse tributo. Vocês querem deixar bem claro que esse tributo já seria recolhido através de quem criou a tecnologia, não é mesmo? Dizendo que já é pago. Então, se cobrasse novamente do revendedor desse material, estaria sendo cobrado duas vezes. Inclusive, vocês também insistem na questão que poderia ser uma falta de incentivo, né? Desestimularia o agricultor, porque isso, né, custaria muito mais na hora de produzir, de plantar. Sim, sem dúvida, sem dúvida. A cobrança de imposto de renda sobre os royalties dos multiplicadores de sementes traria uma grande dificuldade para se criar novamente um sistema organizado, como é o sistema de multiplicação de sementes, para ofertar cultivares de soja com biotecnologia, com inovação, com grande valor agregado, como
como existe hoje, o que contribui para o aumento da produção agrícola, para a produtividade, para o desempenho dessa grande cultura que é a soja, a principal cultura do agro brasileiro. Essa motivação da Receita Federal, ela é errada do nosso ponto de vista jurídico. Quanto à alegação do governo de que haveria prejuízo na arrecadação para os cofres públicos, isso também não é verdade, porque nunca houve essa arrecadação para os cofres públicos. E também não há o não pagamento do imposto de renda, porque o obtentor da tecnologia, ao receber os valores cobrados pelos multiplicadores de sementes dos agricultores e repassados aos obtentores, esses cumprem lá com o seu modelo fiscal e recolhem o imposto de renda sobre os valores da operação. De modo que, ao tributar, ao colocar a cobrança do imposto de renda sobre os royalties da cadeia de multiplicação de sementes, a Receita faz com que haja um grande prejuízo ou, digamos assim, a impossibilidade desse setor colocar para o mercado sementes de qualidade, sementes de inovação, de biotecnologia. O que colocaria em risco, inclusive, a adoção da biotecnologia pelos agricultores, porque esse custo, no final do dia, ele será cobrado do agricultor. O sementeiro, o multiplicador de semente não consegue colocar no mercado essa biotecnologia com a cobrança do imposto de renda sobre os royalties. A Abrams também entende que vamos dizer, a derrubada do veto, ou seja, a permanência da sanção do projeto de lei, iria, de uma certa forma, acabar com disputas judiciais que já estão aí nos tribunais, né, envolvendo essa cobrança. Inclusive, há manifestações do autor do projeto de lei, que, se não me engano, foi o deputado Sérgio Souza, né, de que essa cobrança seria, lá no passado, uma forma de evitar a divisão, a evasão de divisas na hora do pagamento, né? Uma forma de preservar que as finanças ficassem no nosso país, né? Na verdade, essa lei da jurisprudência, ela é de 1958. Então, naquela época, esse sistema foi adotado justamente para evitar que grandes valores de multinacionais fossem repassados ou endereçados a outros países sem a cobrança do imposto de renda. E naquela época, considerou-se que até 5% de faturamento, até 5% seria isento. Acima disso, haveria cobrança. Hoje, a interpretação é errada do ponto de vista jurídico, porque não há a remessa de valores, principalmente valores para o exterior. Esse dinheiro circula aqui no país. Então é errada essa interpretação. O que o PL do deputado Sérgio Souza trata é justamente regulamentar a questão da tributação sobre royalties, para que não haja a interpretação indevida sobre o assunto. Mas agora existe também uma novidade, Fábio. Agora, você sabe, na semana passada, na sexta-feira, foi aprovado o PL do CARF, né? Eu não lembro o número do PL, mas alterações do CARF, né? E o próprio deputado Sérgio Souza nos comunicou o setor, dizendo que
incluiu nas alterações do CARF essa interpretação, regularização dos royalties de biotecnologia, questão que deverá passar no Senado e ir para a sanção do presidente. Então, o veto do PL 947, que nós tanto estamos esperando e trabalhando, possivelmente ele venha junto com as aprovações aí das alterações do CARF, aonde incluirá essa questão da tributação dos royalties de biotecnologia. Questão que apaziguaria aí o setor, não haveria necessidade de haver um desgaste entre o setor de produção e o governo, porque se o governo manter esse veto, com certeza nós teremos um desgaste muito grande, porque o setor de multiplicação não conseguirá atuar, continuar produzindo com essa tributação. Então, nós esperamos que, de fato, aconteça isso que o deputado Sérgio Souza nos comunicou, de que foi incluído nas alterações do CARF a regulamentação dos royalties de biotecnologia, o que nos traria uma tranquilidade, uma segurança jurídica de que podemos continuar a nossa atividade sem maiores problemas. Aí, Gladir, é o PL 2384, essa questão que trata do CARF. Mas a gente vai continuar aqui atento a essa tramitação, tá? E eu agradeço a oportunidade da gente poder conversar e trazer aí para o produtor atualizar o produtor do que está acontecendo sobre essa situação dos royalties nos multiplicadores de sementes. Muito agradecido, uma ótima semana para o senhor. Muito obrigado, Fábio. Obrigado pelo espaço no AgroMais TV e um abraço e boa noite a todos. Até a próxima oportunidade. Um abraço. Obrigado.